Bem, boa tarde. Nós temos hoje uma oportunidade valiosa aqui dentro da casa de receber um companheiro muito querido e que faz um trabalho de extrema importância para a doutrina espírita. Nosso companheiro Luiz Pessoa Guimarães, ele idealizou há algumas décadas um trabalho de acessibilidade das informações contidas na literatura espírita. Então, de uma forma bastante idealizadora, digamos assim, ele foi estudando os livros da doutrina e foi catalogando os assuntos e colocando isso tudo num índice que ele chamou, tecnicamente, de Vademecum Espírita. Vademecum Espírita, na verdade é uma expressão, acho que latina, em latim, que significa vem comigo. Quer dizer, ele coloca à nossa disposição as informações que nós buscarmos dentro da doutrina. Então, livro após livro, ele foi estudando, foi pesquisando e foi compondo um índice. Então, para todos nós que somos estudiosos ou que buscamos estudar a doutrina ou conhecer a doutrina, nós temos dentro do trabalho do Luiz uma fonte de recursos, de informações de extrema importância. Ser espírita não significa simplesmente vir à reunião, participar do estudo, mas significa estudar em casa, ver a literatura que nos interessa, ver aquilo que nos diz respeito das nossas necessidades mais íntimas dentro da doutrina. E esse trabalho de disponibilizar para nós as informações é um trabalho valiosíssimo para quem vai fazer uma apresentação, para quem vai participar de uma reunião, para quem vai coordenar uma reunião, para quem tem interesse em conhecer pessoalmente o que lhes diz respeito dentro da doutrina. Tudo isso ele disponibilizou para nós esse material riquíssimo. Então é um grande prazer para nós, para nossa casa, receber hoje aqui o nosso companheiro que faz um trabalho tão excepcional dentro da doutrina. Boa tarde a todos. O Edson pediu que eu viesse apresentar o meu trabalho, principalmente no sentido de motivá-los a estudar a doutrina e se tornarem um divulgador da doutrina. E por toda a apresentação que eu vou fazer uma apresentação muito honesta, não seria diferente, né? Porque hoje eu estou há 40 anos no ponto onde eu me iniciei, né? E com esses cabelos brancos, tá? Um senhor simpático, pensa assim que é um trabalho que nasceu pronto. Mas na realidade é um trabalho que eu vou mostrar para vocês que os espíritos, eles se utilizam de qualquer coisa, tá? E eu vou mostrar e vou provar para vocês que eles se utilizam de qualquer coisa, porque eu vou contar como começou o meu trabalho. E eu vou ser honesto, os espíritos estão me ouvindo e eles sabem que eu não posso mentir para vocês, né? Porque eles conhecem. Então, a ideia é eu divulgar exatamente como aconteceu, para que vocês se encorajem a começar. Tá? Porque realmente os espíritos, quando eles dispõem de uma criatura assim, que é esforçada, então aí eles fazem chover. Então eu vou mostrar para vocês que a única qualidade minha é que eu sou um cara esforçado, eu sou disciplinado. E os espíritos se utilizaram disso. Eu vou mostrar e provar para vocês que eles se utilizaram realmente, né? Então, nós vamos falar sobre até que ponto que eu cheguei na difusão da doutrina espírita e mostrando para vocês que qualquer criatura pode fazer isso. E aliás, todo espírita devia de pensar nisso, porque o espiritismo veio para nos auxiliar na nossa evolução. E como é uma ferramenta maravilhosa, a gente fica assim meio frustrado se não passar para os outros, né? Então, às vezes a gente passa por uma pessoa, um colega, um amigo, um parente, mas o ideal é que quanto mais a gente puder difundir, melhor, porque é um tesouro, é um tesouro que nós temos nas mãos. A gente só descobre
quando se debruça sobre a doutrina. E é isso que nós vamos comentar. O reloginho está lá, dá para a gente acompanhar. Quando se pretende divulgar a doutrina espírita, nós temos que conhecer as obras básicas, isso é fundamental, né? Porque nas obras básicas é que tem as informações do início e como começou e a base do Espiritismo. A leitura da Revista Espírita é fantástico se puder fazer. São 12 volumes de 350 folhas cada um, mas são volumes com informações diárias que Kardec escreveu de como surgiu e como acontecia o Espiritismo. Na Revista Espírita vocês vão encontrar muita coisa que são, parecem ser absurdas, mas na realidade é a forma como Kardec se utilizava daquele recurso. O Kardec ele recebia uma informação, ele publicava na Revista Espírita, a Revista Espírita circulava e outras pessoas que tivessem vivenciado aquela experiência retornavam para o Kardec. Então ele usava a revista como laboratório. Então quem conhece a Revista Espírita conhece o Espiritismo no dia a dia. Então realmente é um fundamento maravilhoso para se conhecer. As obras complementares, o André Luiz, o Emmanuel, os autores clássicos, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, esses aí é fundamental conhecer, que serão os contemporâneos de Kardec, que tem muita informação, principalmente informação científica e filosófica da doutrina. E em grupos de estudo, isso aqui é uma das ferramentas mais fabulosas que existe. Num grupo de estudo, nós nos relacionamos com pessoas que pensam diferente da gente. Eu abordei o aspecto do homossexualismo, e aí eu escrevi apostila, durante 5 anos eu reescrevi, os textos que eu li foram muitos e lidos muitas vezes, mas eu não me arvorava a falar sobre o assunto, porque é um assunto muito complexo, e você sente um certo receio de poder falar e acabar gerando uma polêmica e você não ter a resposta para aquilo. Então eu fiz grupos de estudo, e nesses grupos de estudo, onde nós líamos a apostila e nós discutíamos e conversávamos, foi onde eu mais aprendi. Por quê? Porque eram mentes diferentes da minha, com um universo de conhecimento diferente. Então daqui a pouco alguém fazia uma pergunta, aquilo ali encaixava com a dúvida que eu tinha. Então através desses grupos de estudo, eu aprendi muito mais talvez do que com o próprio livro. Então nessa leitura e nos grupos de estudo é que eu aprofundei sobre a matéria. Então os grupos de estudo são fantásticos para se estudar qualquer tema, porque são várias mentes pensando e expressando sobre aquele mesmo assunto. Palestras, né? Você ouvindo palestras, você sempre pega um conhecimento diferente, aquilo vem às vezes de uma forma solta, mas aí serve para você se aprofundar. Vídeos, hoje nós temos muitos recursos de vídeos, jornais e principalmente a cultura geral. Quanto mais cultura geral você tiver, mais vai ajudar. E a doutrina espírita, o conhecimento dela é tão amplo que vai servir muito mais para a cultura geral. Porque o Espiritismo fala e aborda todos os aspectos. Quando você vai expor, muita gente não quer expor por causa do medo de se expor, né? Então tem medo, tem paura de ficar na frente e falar para um grupo de pessoas. Qual é a melhor forma de se fazer isso? Principalmente os dirigentes da casa que quiserem desenvolver isso, façam isso aqui, ó, grupos de estudo. Os grupos de estudo, fica todo mundo sentadinho, ninguém se expõe, e aí você começa a observar que vários se destacam, principalmente em conhecimento, em abordagem, em argumentação, né? E enquanto nós estamos sentados, a gente solta a língua, a gente fica à vontade, fica totalmente e está aberto, né? Porque a gente não se julga exposto, então fica muito à vontade. Então todo expositor começa sentado.
né? Começa a abordar os assuntos, discutir os assuntos em grupos de estudo. Quando ele é convidado, quando ele pode assumir a incumbência de falar em um determinado assunto, se dê a ele uma determinada tarefa, um assunto não muito complexo, e colocar para falar em pequenos grupos, em pequenas casas espíritas. Que aí você fala com um grupo de 10, 5 pessoas e fica mais tranquilo, você fica mais à vontade. E aí você vai adquirindo a segurança. Depois você vai se expondo mais em casas maiores, lugares maiores, até que você pega um grande público e fica inteiramente à vontade, porque você já está habituado. Então aí é o bate-bola, onde você vai se acostumando a fazer. Como regra, né? Jamais se meter a falar de alguma coisa se você não conhecer. Eu comentei com vocês a questão do homossexualismo. Eu levei 5 anos para me arvorar a dizer que eu faria uma palestra, né? Então, sobre qualquer assunto, se você vai falar sobre um determinado assunto, um texto de um livro, aquele livro Sinal Verde, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, são livros de lições curtas que você, a partir dali, você pode desenvolver uma palestra. Não vá para a palestra se você desconhecer o significado de uma palavra que está ali. Não passa. Às vezes você imagina que seja aquilo, mas de repente numa palestra pessoas perguntam e você fala e não é aquilo, você vai passar vergonha. Então, tire a dúvida, o dicionário está tão perto, está tão disponível, né? Então, elimine a dúvida antes de fazer a palestra, antes de se expor. E se você não souber alguma coisa, o que é tremendamente natural, né? Nós não somos donos da verdade, nós não somos donos de todo o conhecimento. Não sabe? Não sei. Vou verificar depois, eu informo para o Edson informa para vocês. Eu mando um e-mail para ele. Não sei. Então, o não sei é uma coisa mais natural do mundo. Então, todos nós, agora, não chuta. Porque a partir do momento que você chutar, você começa a se expor. Não polemizar. Isso, às vezes, tem. E tem gente que adora fazer isso, né? Mas, com você, como expositor, você fala, evita, né? Deixa ali, depois a gente vê, depois abafa e depois continua. Mas não polemiza. Porque polemizando num ambiente público, a coisa fica difícil, né? Eu lembro isso até porque eu vou contar minha historinha. Uma ocasião, né, no centro, que eu vou contar minha história para vocês, eu falando, né, sobre um determinado assunto, aí um determinado advogado, ele contestou, né? Eu disse, não, é assim e tal. Aí ele assim, o Kardec não está com nada. Olha, o cara é completamente, e ele assim, não, o Kardec não está com nada. Eu disse, tá bom, mas foi uma discussão que se começou, e a vontade que me deu na hora foi mandar ele para a rua. Você imagina, ser num centro espírita e falar que o Kardec não está com nada, quer dizer, porque você não conhece, mas aí o que acontece? O desequilíbrio é dele, não é seu. Agora, como você ainda não é uma pessoa muito equilibrada, aquilo acaba pegando na veia. E pegando na veia, você acaba, né, entrando no do cara. E com relação à bibliografia, né, que você sempre exponha a bibliografia que você utilizou, as citações que você sempre exponha de onde você tirou aquilo, né? Porque essas citações, elas têm muita complexidade. Eu já vi até o próprio Divaldo Pereira Franco fazendo citações e por ouvir, né? Tem aquela famosa frase conhecida do Leon Denis, nós dormimos no mineral, acordamos no vegetal. O Leon Denis nunca disse isso. O Leon Denis começa do vegetal. Mas o próprio Divaldo citando o Leon Denis que começou no mineral. E vários autores, Herculano Pires citou isso. Então o que acontece? As pessoas conhecem maravilha, mas tem coisa que a gente pega a bola andando e chuta. Então, como a gente está tão acostumado a ouvir que o Leon Denis falou que veio do mineral, vegetal, a gente repete. Então convém que a gente faça pesquisa. Espera um pouquinho, o Leon Denis falou isso? Ótimo, onde é que está? Deixa eu ver.
né? Então, quando você vê, você tem um texto lá, o original, e você, não, foi, está aqui, né? Então, são erros que você pode deixar de cometer, que é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. Se você escuta o Divaldo falando que o Leon Denis falou isso, você pega a bola e vai junto, né? Foi o Divaldo que falou, até que alguém te mostre que realmente o Divaldo falou, porque não verificou. Então, quando você fizer citações, mostra onde está, né? É aquela tal história, mata a cobra e mostra o pau, né? Isso aqui é a base do pensamento espírita, e Kardec coloca isso na introdução da Gênese no Evangelho. Então ele diz assim: generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. E essa generalidade e concordância ele obteve no Livro dos Espíritos, que foi o critério que ele usou, evocar espíritos que já tinham demonstrado a sua sabedoria enquanto viveram na Terra, numa generalidade de assuntos. Esses espíritos foram chamados a responder as perguntas do Livro dos Espíritos. Então, a obra perfeita que ele elaborou, a mais próxima, na verdade, foi o Livro dos Espíritos, porque ele só pegou gente sábia para perguntar questões específicas, e a concordância desse pessoal é que ele colocou no Livro dos Espíritos. A Gênese, segundo o Espiritismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo. Por que segundo o Espiritismo? Porque foram obras que ele não escreveu da mesma forma como o Livro dos Espíritos. São obras que contêm informação de um determinado espírito. E por aquilo não contrariar o Livro dos Espíritos, ele coloca segundo o Espiritismo. Quer dizer, isto aqui não foi feito da forma como o Livro dos Espíritos foi, mas está segundo o Livro dos Espíritos. Não contradiz nada do que está no Livro dos Espíritos. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa noção, porque é muito comum, às vezes um determinado autor ou um mentor da casa fala alguma coisa, e é uma coisa que não foi abordada na codificação. Isso é a opinião daquele mentor, é a opinião daquele autor, não é espiritismo. Então nós não podemos chegar e dizer assim, olha, o mentor lá da casa nos falou assim, então o espiritismo é isso. Não. Se aquilo não é corroborado pela doutrina, nós temos que especificar. Isso aqui é a opinião de tal pessoa. O melhor critério, na verdade, está naturalmente na concordância dos princípios ensinados sobre diversos pontos por espíritos diferentes e por meio de médiuns estranhos uns aos outros. Assim foi composto o Livro dos Espíritos, mas ainda restam muitas questões importantes a serem resolvidas desta maneira, e cuja solução terá tanto maior autoridade quanto obtida da maioria. Assim, na ocasião, a Sociedade Espírita de Paris poderá dirigir perguntas dessa natureza a todos os grupos correspondentes que, através de seus médiuns, pedirão a solução a seus guias espirituais. O que Kardec quis fazer aqui? Ele quis continuar a obra que ele começou no Livro dos Espíritos. Então, na Sociedade Parisiense, ele propôs que o grupo trabalhasse junto com ele. Então, questões que não foram resolvidas no Livro dos Espíritos, essas questões, cada um de cada casa espírita levaria para sua casa, consultaria os seus mentores espirituais, retornariam com a questão, fariam aquele trabalho que Kardec fez, comparariam as respostas e aí eles chegariam na melhor conclusão, coberta pela razão, né? Então ele quis continuar, mas você veja, parou por aí, não continuou, não houve concordância, né? Porque tinha que ter mão de obra, né? Boa vontade. Vocês já imaginaram o Kardec com o WhatsApp na mão?
Hein? Você imagina o trabalho que ele teve para consultar médicos e vários. Era tudo por carta. Agora imagina ele com um e-mail: gente, o que vocês acham disso? Aí todo mundo levava a noite para o centro: olha, o guia daqui falou isso. É covardia, nós temos todos os recursos na mão. Então vocês vejam, Kardec falou uma coisa muito clara: a concordância dos espíritos. E aí eu vou mostrar o que o bobinho aqui fez, sem saber. Eu não tinha a mínima noção disso. Isso aqui eu descobri muito mais tarde do que eu comecei a fazer meu trabalho. Mas vamos lá. Na Revista de Espírita de maio de 1861, ele comenta: ao contrário, o Espiritismo não admite confiança cega, quer ser claro em tudo, quer que me compreendam tudo e que se deem conta de tudo. Então, quando recomendamos estudo e meditação, pedimos o concurso do raciocínio, o que prova que a ciência espírita não teme o exame, desde que antes de crer, sentimos a necessidade de compreender. Então, a doutrina, ela quer que as pessoas que venham à casa espírita compreendam o que é dito. Porque quando a pessoa entende, ela abraça. Ela não pode pegar uma coisinha quadradinha, engolir quadradinha, porque não sabe o que tem dentro do quadradinho. E quando alguém perguntar, ela solta o quadradinho. Aí a pessoa: mas isso aqui? Não sei, foi assim que me deram. Aí você deixa sem resposta. Então você precisa entender aquilo para poder explicar, para poder elucidar. E olha só que naquele tempo já, a censura que algumas pessoas nos dirigiram por voltar a fatos conhecidos e não procurar constantemente novidade. Já reclamavam de Kardec. Diziam que ele ficava muito tempo na mesma coisa. E ele conversa, ele coloca, as pessoas me questionam. Mas por quê? Porque ele tinha que se aprofundar mais sobre aquilo. Não é aquela coisa assim de passar por cima e vai passando por cima de tudo. Ele queria se aprofundar. Porque quando você se aprofunda, você vai fundo e você descobre. E quando a gente fica na superfície, a hora que alguém questiona alguma coisinha mais, isso eu não sei. Agora, quando você questiona, você medita sobre aquilo, você vai fundo, você tem resposta. E a doutrina espírita precisa oferecer isso, resposta. Porque quando ela oferece a resposta, aí a coisa é covardia, Você vê todos os autores, o Eurípides Bassanufo, ele se encantou com a doutrina lendo aquele livro do Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino da Dor. Ele ficou debaixo de uma árvore lendo aquele livro, enquanto não acabou, não parou. O Bezerra de Menezes pegou o livro dos Espíritos na fila da Federação. Por quê? Porque ali tem uma informação tão rica que ele não para, não cansa, diz assim: meu Deus, eu tenho que ir com isso até o fim. E a doutrina espírita é isso. Ela é racional, ela nos leva até o fundo. E aqui na Revista Espírita de dezembro de 1861, diremos que o que se tem de fazer se limita a falar abertamente do Espiritismo, sem afetação, como de uma coisa muito simples e muito natural, sem para agregar e, sobretudo, sem buscar nem forçar convicções, nem fazer prosélitos a todo custo. O Espiritismo não deve ser imposto. Vence a ele porque dele se necessita e porque ele dá o que não dão as outras filosofias. Então nós temos que pura e simplesmente colocar para a pessoa o que o Espiritismo diz. O amadurecimento se dá com o tempo. A minha mãe faleceu no mês de julho do ano passado com 100 anos. E ela era evangélica e nunca se tornou espírita. E aliás, numa ocasião falei para ela assim: por amor de Deus, não se torne espírita, porque senão o pessoal te tira fora do baralho, Por quê? Porque ela é uma mulher muito espiritualizada. Então ela não precisava ser espírita. A fé que ela tinha, a honestidade que ela tinha, a franqueza que ela tinha, ela era muito grandes. Então o seu exemplo de vida era enorme. Ao passo que os meus irmãos, até hoje, eles devem orar para mim porque eu sou espírita. Porque para eles isso aí tem coisa com o demônio. É uma coisa muito
muito séria. E os evangélicos, então, eles são duros. Né? Mas por quê? Pela ignorância dos fatos. E eu falo isso de cátedra porque eu era evangélico. Eu fazia o nosso evangelho lá, a minha esposa levava o Evangelho segundo o Espiritismo, eu levava isso aqui, ó, a minha Bíblia. Eu dizia assim, olha, eu vou levar a Bíblia também. E aí, ela lia o Evangelho segundo o Espiritismo e eu lia a Bíblia. Tinha que ler a minha Bíblia. Então, são sectaristas e medrosos de examinar. Então, a gente fica com medo exatamente porque acha que estão querendo. Por quê? Porque os evangélicos ouvem muito essa coisa de que o demônio, ele se disfarça. E aí, até o racional, até o belo pode estar disfarçado do demônio. Então tem que tomar um cuidado danado. Então são assim refratários exatamente por causa da formação. A minha experiência, aqui é um tópico interessante, porque vocês vão ver, eu sou franco, eu sou honesto, né? Vocês sabem o que eu fui fazer na casa espírita? A minha esposa me convidou, e aí um belo dia eu fiquei pensando, eu disse, sabe uma coisa? De repente, eu vou lá, porque aí eu vou tomar um passe. Se eu tiver uma mediunidade assim que nem a do Chico, aí eu fico. Olha a cabecinha de bagre que era. Eu estava imaginando que se eu fosse assim um grande médium, uma pessoa de muito valor, e eles descobrissem isso, aí eu me tornaria espírita. Mas os espíritos, né, eles conhecem, eles sabem o que estão fazendo. E eu encontrei na casa espírita uma senhora chamada Dona Enóia, uma pessoa com uma literatura espírita fantástica. E ela me colocou Leon Denis na mão, Gabriel Delany, todos os clássicos. Ela disse, senhor Luiz, leia isso, que aí foi uma covardia. Porque eu comecei exatamente pelo começo, com as obras básicas e os grandes clássicos da doutrina. E aí foi realmente assim uma avalanche, principalmente porque a casa, ela tinha a hegemonia de dois médiuns. Era uma senhora e um senhor. Eles dois dominavam a casa. Mas um sentia ciúme do outro. Eles não concordavam em dividir. Então ela atendia num dia e era aquela multidão procurando, ele atendia no outro dia, mas os dois não se bicavam, um mais orgulhoso que o outro, mas eles queriam a coroa só para si, né? Um belo dia eu chego no centro, aquele alvoroço no centro, e aí o pessoal reunido, diz, o que foi? Os dois médiuns brigaram, e os dois saíram do centro. E exigiram que os participantes do centro escolhessem entre um ou outro. E eles discutindo essa questão. Aquele advogado que falou que o Kardec não era, né? Estava ele lá na frente falando. Aí eu fiquei escutando aquilo e disse assim, escuta, me responde uma coisa. Vocês falaram para mim que esse centro tinha um mentor. Ah, isso realmente, o centro tem um mentor. Esse mentor foi com qual dos dois? Aí o pessoal parou para pensar. Com qual dos dois? Não, o mentor, acho que ficou aqui na casa. Eu digo, então tá bom. Os dois saíram, nós não mandamos ninguém embora. Vamos ficar com o mentor. Aí eles assim, mas nós não temos médium. Eu disse assim, como não tem médium? Esquece. Como é que começou o espiritismo? Com o livro dos Espíritos. Então vamos ler o livro dos Espíritos. Aí o primeiro palestrante depois da cisão fui eu. Eu fui fazer minha primeira palestra. Eu não conhecia patavina do Espiritismo. Aí eu comecei o livro dos Espíritos, comecei a ler. Então eu e um público, e eu lendo. Eu lendo, comentava. Foi assim. Eu pergunto, aqui alguém estava pior do que eu comecei? Eu não sabia nada. A única coisa que eu tinha, eu era um cara com experiência de vida e eu não tinha medo de falar em público. Mas se não, aqueles grupos de paspalho ia com qualquer um. Acabava escolhendo um e aquele centro ia ficar marcando passo.
Mas tinha ali um ser pensante, que era eu sou pensante. E eu fiz a pergunta certa. E eles então colocaram, o mentor ficou ali. E realmente o mentor ficou ali. Porque depois que nós começamos, aquele centro deu uma guinada, porque isso foi só estudo. Só para vocês terem uma ideia, teve um estudo que se iniciou. Esse estudo começou por causa da evangelização infantil. As mocinhas, elas estavam dando a aula de evangelização infantil e uma senhora lá ficava conversando lá no fundo. Aí então elas chegaram para mim e disseram assim: seu Luiz, elas ficam conversando, atrapalha. Não dá para o senhor dar um jeitinho nelas? Aí eu disse: ah, sim. Peguei as senhoras todas, levei lá para o quartinho e disse: nós vamos começar um grupo de estudo. E aí, pegamos o livro, começamos a ler, começamos a comentar. O pessoal daquele grupo de estudo, o grupo ficou tão grande que a salinha nós tivemos que botar cadeira em todas as paredes e botamos as cadeiras no meio, a cadeira dos bobos, que é para todo mundo participar. No fim, a janela desse quartinho ficava 3, 4 pessoas penduradas na janela. Por quê? Pelo conhecimento. Aí aquele grupo que era monitorado por médiuns e dependendo das consultas, dos conselhos, começou a descobrir a vida. Então isso deu um impulso na casa que foi fantástico. Mas eu não quero me perder aqui. E aí desse rompimento deu o checkmate, né? E deu a minha primeira palestra e por sorte, né, teve uma crise na indústria. Quem viveu o tempo de 80 até 95, a indústria era assim, tinha um mês, era 2 anos de crise, um mês, 2 anos de crise. Hoje a crise é esporádica, aquela era todo ano crise. Então teve uma época que a minha empresa, de 120 funcionários que eu tinha, eu fiquei com 25, que era só para limpar as coisas. Então o pessoal era obrigado a ficar quieto. Então eu mandava eles lerem. Todo mundo normalmente estava fazendo uma dureza, tal, né? Aí eu falava para eles: senta num canto e vai ler. Por outro lado, eu tinha meus livros espíritas e eu lia um livro espírita cada 3 dias. Devorei os livros. A crise parece que foi feita para mim. Eu devorei os livros. E aí, confessando, né? Confessando honestamente, não foi só para ir para o centro que eu exigi que eu tivesse uma mediunidade com Chico Xavier, tá? Eu, quando entrei lá e comecei a ler aquelas coisas que os espíritos faziam, como todo bom evangélico desconfiado, eu pensei assim: eu vou anotar o que esses caras estão dizendo, porque uma hora um cara diz uma coisa, o outro diz outra, sobre o mesmo assunto, e eu vou pegar eles no pulo, né? Foi isso que me motivou a fazer o Vadimeco. Não foi, como o Edson falou, reunir informações para vocês estudarem depois. Mas vocês vejam, os espíritos, com eles não tem mau tempo. Eles pegaram aquele evangelho bobinho ali e disseram assim: esse cara tem qualidade, vamos pegar o bicho e vamos fazer aquilo que a gente quer fazer. E eu vou mostrar para vocês que eles queriam fazer. Vou provar para vocês. Eu comecei a anotar nesse livro aqui, ó, esse livro de capa dura. Daqui de A a Z, eu fui construindo os assuntos. Então eu comecei amor, né? Abandonar pai e mãe, e assim cada assunto que eu ia catalogando, eu ia anotando nesse caderno de capa dura. Eu vou mostrar a foto para vocês também, e ia anotando, e fui construindo um banco de dados para mim. E aí, à medida que eu comecei a fazer as palestras, isso aqui me serviu, né? E ele foi crescendo até um ponto que eu pensei assim: poxa, espera um pouquinho, isso aqui serve para mais gente, né? Mas vamos continuar. Está aqui, né? O meu livro capa dura. Quando ele tomou um tamanho e um volume, aí eu estava arranjando dinheiro para comprar um computador para mim. Aí negociei com a minha mulher e disse assim: escuta, em vez de comprar o meu computador, eu vou publicar esse livro. Mas antes de publicar, o que eu fiz? Eu e o meu filho segundo, mais velho, e a minha menina, nós tiramos uma cópia
Primeiro nós tiramos uma cópia daquela RIMA 180, peguei todo o meu trabalho, e o meu trabalho, como é que eu passei para o computador? A companhia que eu trabalhava, ela comprou um daqueles micro, poxa vida, aquele micro básico 280 lá, o primeiro que surgiu, era aquele bem simplão. Então a companhia tinha, o meu departamento foi o departamento que primeiro adquiriu na companhia. Aí quando eu olhei aquilo e vi o que fazia, eu digo, meu Deus, o meu trabalho está aí. Aí peguei o moço lá e ele disse assim, escuta, como é que fazia? Assim, vai fazer isso e aquilo. Aí eu descobri que a forma mais correta para digitar foi a forma que eu cataloguei. Eu coloquei o nome e entre parênteses eu coloquei o número do livro e o número da página, só 2 números. Então foi fácil, é só passar aqui para o computador, o trabalho praticamente ficou feito. Então eu ia na companhia 3 horas da manhã e ficava digitando. Quando o computador travava, eu ia lá na tomada, tirava, botava de novo. Esse aí, para quem não entende, é a forma de você recomeçar um trabalho. Tira da tomada, bota na tomada de novo, começa tudo zero, né? Então eu passei todo esse trabalho para o computador. E tem um amigo nosso que tinha uma RIMA 180. Quando o trabalho ficou um tamanho bastante importante, nós imprimimos na RIMA 180, deu mais ou menos, esse era o tamanho, é o tamanho da folha. Então na RIMA 180, depois eu fiz 20 filhotes, porque eu queria saber se aquilo ali era importante. E isso é uma fase que a gente não pode queimar. Às vezes você imagina que você está produzindo uma coisa maravilhosa, mas você tem que ter a crítica de um público externo. Aí eu fiz 20 filhotes em xerox e distribuí para 20 estudiosos da doutrina. Eu frequentava a federação e sabia quem eram os caras que conheciam, né? Aí botei um filhote na mão de cada um e disse assim, por favor, dá uma olhada por isso com carinho e daqui a um mês eu volto a falar com você. Então, dos 20, 19 me deram retorno que o trabalho era excelente. Aí eu peguei o dinheiro que eu estava guardando para o computador e banquei a primeira impressão. Aí tem uma outra coisa que nós não podemos bobear. Dinheiro é dinheiro. Você não pode brincar com dinheiro. Existem regras. Aquela inflação nossa, que na época estava 100% ao mês, ela comia o valor do dinheiro. Então o que acontece? Eu fiz 1000 exemplares, alguma coisa assim, e comecei a vender. Só que é o seguinte, os primeiros que eu vendia, com o dinheiro que eu pegava, não dava para fazer mais nada. Aí eu disse, não, pera um pouquinho, eu vou dolarizar o preço do coisa. Aí quem distribuiu o livro para mim foi o Jamil do Nosso Lar. Aí ele assim, Luiz, mas assim, eu digo, filho, senão eu vou estar morto, senão eu não vou conseguir, eu vou jogar o dinheiro fora. Nós vamos dolarizar, deixa o povo chiar, e aí esse pessoal reclamava, mas comprava, e sempre em dólar. Então quando terminou, eu tinha o meu dinheiro em dólar de novo. Aí eu consegui separar o dinheiro do computador e dei o que deu o dobro do que eu fiz. Aí eu dei para ele e disse assim, agora se você quiser editar, você continua e pode explorar o livro. Então aí ele continuou as próximas edições. Mas se você não fizer assim, se você não pensar de uma forma clara, de uma forma racional, o que acontece? Você com todo amor e carinho, você morre na praia. Porque são regras do mercado. Então eu iria vender todo o lote e não ia pegar 10% do que eu gastei. Aí não dava para reeditar, né? Então se você não for nesse ponto profissional, a coisa não gira. E aí veio em formato de livro primeiro, né? Branquinho, gostoso. Isso aqui é como se tivesse nascido mais um filho. É muito gostoso. Quando você vê um livro publicado, é como se você tivesse tido mais um filho. É uma realização muito gostosa. E foi, então, hoje se encontra na 10ª edição. Hoje está com 700 e poucas páginas. Aqui a obra.
né? Tá bom? Então foi muito tempo até chegar aqui, mas queimando etapas de forma certa, né? Porque senão não se chega nesse nível. A divulgação através da rádio, que nós já fazemos há muitos anos, tem aqui na Rádio Brasil, que quem começou foi o Jamil Salomão, o Edson Evangelista, né? E eu vinha de vez em quando para fazer... Outro Edson Evangelista, que não sou eu. Não é ele, é outro Edson Evangelista. Não. E na ocasião, o Jamil e o Edson de vez em quando me convidavam para fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Eu vinha com o maior prazer e até comecei a vir de forma mais assídua. E o Jamil desencarnou. Então, quando o Jamil desencarnou, o Edson me convidou e aí eu disse assim, claro, vamos lá. E passei a vir. Então, hoje deve fazer pelo menos uns 16 anos que eu estou fazendo esse programa. Para nós, é uma satisfação muito grande. Quem ouve o programa aqui? É uma satisfação muito grande. Tá? Tem um pessoal muito legal, tem o Geraldo, que é daqui de Americana, uma pessoa com uma vibração muito boa. E aqui, então, na época, inclusive, tinha o nosso amigo aqui do Cearinho de Jesus, o André. Aqui está o Alan, eu, o Edson e a Inês, que atende o telefone. E aí, em Piracicaba, já teve esse programa, mas não durou 2 meses, porque não conseguiram empurrar. E aí eu disse, aquilo estava sempre, a Zildeia comentava comigo, dizia assim, puxa, tivemos que fechar o programa de Piracicaba porque o pessoal não colaborou e tal. E aquilo ficava atravessado. Por que Piracicaba não pode, né? E aí começamos em Piracicaba, arranjamos colaboradores e fizemos na Rádio Difusora de Piracicaba durante 3 anos. Só que o programa de rádio hoje ele está custando em torno de R$1.100 a R$1.400 por mês. Então, é duro de você aguentar. Aqui em Santa Bárbara, a USE de Santa Bárbara é que banca, porque ela faz movimento, ela vende os livros, né? E aí o que aconteceu? Nós fundamos lá em Piracicaba a União Rádio Web. É uma rádio pela internet. O custo dessa rádio aqui é R$250 por mês. E ela gira 24 horas no ar. Um dos amigos nossos que ajudou a fundar a Rádio Web, ele tem um genro que trabalha na Apple. Pedir não dói, né? Então ele criou para nós um aplicativo na Apple. Então esse aplicativo aqui é criado pela Apple. Um aplicativo desse gira em torno de R$7.000. Aí ele fez na faixa para nós, né? Então, como todo bom espírita tem que ser uma coisa ofertada, né? Então, e na Rádio Boa Nova nós demos várias entrevistas e gravamos vários programas que inclusive nós temos no nosso site. Apertando o botão errado, aqui tem milagre. E aqui é a divulgação pelo Twitter, né? Quem conhece o Twitter aqui? Quem tem Twitter? Só ela que está junto com o Trump, né? Ou ela, eu e o Trump que temos Twitter, ninguém mais tem. Olha, é uma ferramenta muito interessante, porque ela permite que você escreva uma frase curta, era 120 palavras, letras. Hoje é bem mais, ampliaram isso, mas é bom porque é o seguinte, eu coloco do site um link de um artigo no Twitter e recomendo o pessoal para ler. Então, para a divulgação da doutrina, é fantástico. Eu tenho aproximadamente 16.000 twitters que eu já mandei. São notícias que eu mando para o movimento espírita e eu sou seguido por 7.600 pessoas. Então, 7.600 pessoas têm acesso ao que eu coloco lá. Então, por exemplo, eu vim aqui, eu coloquei no Twitter que eu estaria aqui em Americana e divulguei o que eu vinha fazer aqui. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente coloca o link e divulga no Twitter. Como coloco lá artigos do Leon Denis, artigos do Gabriel Delane, artigos de Kardec.
Então, tudo isso nós remetemos para as pessoas para que elas possam ler, ter contato com aquilo. Então, é uma ferramenta fantástica para a divulgação. No Twitter hoje o Lula não pode estar fora, porque tudo quanto é lugar ele está lá, né? Então no Twitter aqui vem os assuntos, aqui é a página inicial do Twitter, né? Ela nos é mostrada aqui, o quanto que eu tenho de Twitter emitido, quantos eu sigo e quantos me seguem. E aqui vem as notícias, tá? Então quando eu posto alguma notícia aqui, ela vai aparecer assim para aqueles que me acompanham. E aí, tem um parâmetro aqui que são as notificações. Tudo aquilo que eu posto, qualquer pessoa que entrar lá e mexer, eles me notificam que aquilo aconteceu, né? Então, por exemplo, essas 3 pessoas que aqui dá o nome, elas curtiram, quer dizer, elas acharam legal, eu possivelmente posso ter passado para alguns dos seus amigos, que essa nota que eu coloquei, que lá em Santa Bárbara, quando o 15 joga, quando o Barbarense joga, suspende o programa. Aí como nós temos a Rádio Web, agora a gente não suspende o programa. Em vez de fazer na Rádio Brasil, a gente fala em Piracicaba na Rádio Web. Então aí eu coloco aqui a notícia seguinte, que o programa foi gravado e coloquei lá no meu site disponibilizando para as pessoas. Como eu posso publicar aqui no próximo domingo, em vez de eles ligarem para a Rádio Brasil, que eles assistam através do nosso aplicativo. Então eu me comunico com o meu público de uma forma fácil, né? E aqui são as mensagens, né, que eu passo para o meu público e que o meu público passa para mim. Então aqui é um cara dizendo parabéns, alguma coisa. São as trocas de informações. Aqui o número de twitters que eu já fiz, né? Aqui infelizmente não vai dar para ler, porque não está legal. Mas aqui tudo que eu faço também aqui, né? E aparece para aquelas 7.500 pessoas. Aqui são as pessoas e grupos que eu sigo. Então, por exemplo, eu sigo personagens do Espiritismo, como o Haroldo Dutra, tudo aquele que publica, eu tenho conhecimento que ele publicou. E sigo também as notícias dos jornais, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Aí quando eles publicam alguma coisa que relacionada, o que eu faço? Eu passo aquilo que eles estão publicando e dou informação espírita sobre o assunto. Então, por exemplo, o fulano se suicidou. Aí eu coloco, eu replico aquilo e digo assim, estude o assunto à luz do Espiritismo. E mando o que o meu site tem de informação sobre o suicídio, sobre o aborto. Então qualquer assunto que a imprensa publica e que a gente pode abordar sobre o aspecto espírita, eu faço isso. Com um detalhe, né? A NetGeo me segue. Aí como ela me segue, 266 mil seguidores dela recebem o meu Twitter. Então vocês estão vendo a bola de neve que é o Twitter? E como é bom para divulgar a doutrina espírita? Imagina quanta gente que não chega lá e diz, espiritismo, o que é isso? Aí chega a ler um artigo, se interessa. Esse outro aqui também vocês conhecem, né? O Globo Rural. 169 mil seguem o Globo Rural. Então quando eu mando um Twitter, o Globo Rural recebe, os 169 seguidores dela recebem. Aqui são estatísticas, tá? Então aqui são quantidade de tweets recebidos nesse mês, quantidade de pessoas que leu aquele Twitter, mas encaminhou para outras e assim por diante. Aqui é o número de seguidores. Então você vê que mensalmente, regularmente ele vai crescendo. Aqui são estatísticas, aqui é sexo. Então meio a meio de homens e mulheres. Aqui por
idade, tá? E outras, e por país. Não, aqui é países. 90 e pouco por cento do Brasil, 1,7% dos Estados Unidos, da Espanha e os países de onde acessam o meu Twitter. E o Facebook? Quem tem Facebook aqui? Opa, o Facebook aumentou, né? Então o Facebook ele tem uma facilidade. Você abre o Facebook em seu nome, né? Então o meu Facebook está lá, Luiz Pessoa Guimarães. Agora, eu como dono de uma página no Facebook, eu posso abrir páginas fantasia que chamam, tá? Então, na minha base, eu abro páginas fantasia, Vadimeco Espírita, Programa Visão Espírita e o CCDPE Eduardo Carvalho Monteiro. O que é esse Eduardo Carvalho Monteiro? É um personagem da doutrina espírita. Ele fundou um centro de pesquisa em São Paulo. Quando eu desencarnar, o que vai acontecer com esse livro? A minha esposa passou 6 meses, aí ela começa com meus filhos assim, né? Eu não sei o que eu vou fazer com esses livros que era do Luiz. Aí deixou uma porção de livro aqui na caixa. E o trabalho morreu, né? Nesses 6 meses ninguém fez nada. O meu público do Twitter, o meu público do Facebook, as pessoas que acompanham o meu livro, acabou. O Luiz morreu, o Vadimeco morreu. Então eu criei um projeto, e aí eu lancei numa das edições que eu fiz, um convite para uma instituição de pesquisa no Brasil, uma instituição espírita, se ela queria abrigar o Vadimeco Espírita. E aí demorou 7, 8 anos, até que em São Paulo, esse Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Espiritismo, que fica em São Paulo, o CCDPE, ele me chamou para conversar. E aí então ele pediu que eu apresentasse o meu projeto. Qual é o meu projeto? O meu projeto é que o Vadimeco migre para o CCDPE, que é uma instituição. Aquela instituição, ela passa a gerir o Vadimeco. Então, o Vadimeco, quando eu morrer, não acontece nada. Por quê? Porque eu me tornei gerente do projeto. Hoje eu não sou mais o dono do Vadimeco, eu sou o gerente do projeto Vadimeco. O Luiz morreu. Não tem o Luiz, aquele que veio fazer a palestra aqui? Morreu. Né? Então o CCDPE diz assim, olha, aquele cara lá que o Luiz treinou tal, vai ser o novo gerente do Vadimeco. E aí o Vadimeco vai ter continuidade. Entendeu? É uma forma da gente se antecipar a uma coisa que fatalmente vai acontecer. A gente não tem previsão do que vai acontecer, então não pode deixar acontecer, tem que pensar antes. Então, se é um trabalho que é valorizado, que as pessoas seguem, poxa vida, eu já tenho provas que é um trabalho bom, então merece continuar. Se ele tiver que morrer, vai morrer, mas não é por falta de se fazer alguma coisa. Então aqui é o Facebook do Vadimeco Espírita. Então isso aqui não vai mais para os meus amigos. Meus amigos leem se entrar nessa página. Só vai para o meu público do Vadimeco. E esse público então vai ler tudo que eu postar aqui de artigos, que eu pego do link, que eu pego de atividades espíritas, e eles vão saber, então, por exemplo, aqui eu estou divulgando a página do meu trabalho. O livro inicial, o livro atual. Então estou divulgando o meu trabalho através desse recurso. E aqui eu tenho quantas pessoas que seguem o Vadimeco Espírita, que gira em torno de 3.600 pessoas. Aqui eu tenho o programa Visão Espírita, que fazemos a divulgação, e aqui nós temos 2.900 e poucas pessoas que divulgam, que acompanham as notícias do Visão Espírita. E aqui eu tenho o CCDPE, que é aquele instituto que eu lhes falei, né? Esse quadro que eles têm lá, é um quadro enorme, é
É uma reunião mediúnica em Paris. É lindo esse quadro. Inclusive, aqueles que quiserem podem entrar no site do CCDBE, tá? E lá vocês vão encontrar esse quadro e podem tirar cópia. Então, o CCDBE também tem. E aqui são as notificações que a gente recebe de ouvintes e seguidores que estão questionando alguma coisa, que viram alguma página, então é informação para a gente. Aqui são as estatísticas, né? O que está acontecendo, quantas vezes a minha página foi visualizada por cada dia, quantas pessoas aquela informação alcançou, são dados estatísticos do Google. E aqui são ferramentas de publicação que mostram quantas pessoas viram cada artigo. Então, eu tenho estatística de todos os artigos, o que agradou mais. Aqui é o site. Eu fiz em 2 etapas, porque ele iria ficar muito comprido, né? Então, eu separei em 2, mas aqui vocês vão ver a seguir, ela vem embaixo dessa, tá? Então, entendam isso. Aqui está o que inclusive vocês já tinham visto aqui, né? Aqui tem um banner que eu posso publicar aqui o que eu quiser. Então, o que eu quero mandar de mensagem para o meu público, eu pura e simplesmente coloco aqui. E aqui está o principal, a alma do site, que são as consultas que nós vamos ver mais de perto. E aqui são enquetes que eu faço mensalmente para obter dados do movimento espírita. E aqui, então, são os artigos, tá? E agora, aqui aparece o primeiro artigo e vai aparecer de novo aqui em cima. Está lá o primeiro. Então, o que vem abaixo disso, estão aqui. São artigos que falam sobre vários assuntos. E a pessoa clica aqui, ela pode ler e estudar aquele artigo como ela quiser. Tá? Aqui é o livro que você clicando aqui no livro, aparece toda a história do Vadimeco. E vocês vão ver que o pessoal publica, procura mais essa informação, que é o artigo mais lindo do site. Quem quiser acompanhar o meu site através da newsletter, é só se inscrever aqui, ó. Bota o nome, bota o e-mail, dá um ok, pronto. Faz parte das newsletters que eu vou mandar mensalmente. Alguém sabe o que é isso? Dá para ver aqui que é um homem, né? E uma figura feminina, né? Isso aqui é um espírito materializado. Esse cara aqui foi o maior cientista inglês do século XIX. Ele foi presidente, inclusive, daquela associação inglesa, que o Newton foi presidente. Então ele foi realmente uma sumidade em termos de ciência. E esse espírito ficou se materializando para ele durante 3 anos seguidos. E ele fazendo as experiências que ele bem quisesse. Então esse espírito, eles faziam 2 reuniões por semana e ele dizia o que ele queria que o espírito fizesse. Por exemplo, ele pediu que o médium se deitasse numa balança dessas que tem em indústria, aquelas balanças grandes. Aí estava lá, 70 quilos. Aí pedia para o espírito para começar a se materializar na outra balança. Aí, à medida que o espírito ia se materializando, essa balança daqui vinha 69, 68, 67, chegava a 35 quilos. E a outra balança a 30 e poucos quilos. E ele media, inclusive, quanto se perdia de energia para a materialização. É um trabalho fantástico. É um livro que chama Katia King. Ele conta toda a experiência que esse espírito fez durante os 3 anos. Só para vocês imaginarem, ele pegou uma substância, pediu para o espírito aspirar. Aí o espírito aspirou. Depois o espírito expirou e ele recolheu a substância e mediu quimicamente. Naquela substância que ele ingeriu, tinha uma substância chamada barita. E quando ele expeliu, ele provou cientificamente que a entidade
queimou carbono. Aí ele provou que o espírito materializado tem todos os órgãos internos como nós temos. O espírito tinha pulmão. Aí vocês começam a entender por que às vezes, vamos supor, um espírito reencarna e na outra encarnação ele foi um fumante inveterado. Aí nasce uma criança de 2 pares perfeitos, né, que nunca fumaram, e essa criança tem problemas sérios de pulmão. Tudo isso é informação que a doutrina nos passa. E nós vamos buscar no livro. Tem uma história que, se tiver alguém aqui que conhece essa história, eu vou dar um livro de presente. Eu vou dar esse livro aqui, vou fazer a propaganda desse livro, para se conhecerem a história, né? Quem já ouviu falar do fenômeno de Pindamonhangaba? Em Pindamonhangaba, um médico desencarnado de Bauru, ele se manifestou no centro de Pindamonhangaba e disse assim para o médico: eu vou fazer uma operação aqui no centro de vocês e eu quero que 8 médicos, que eu vou dar o nome, estejam presentes, assistam à operação e depois publiquem em cartório que aquilo é verdade, que eles assistiram, e assinem. E aí ele deu o nome dos 8 médicos. Entre eles era o filho dele, que morava em São Paulo, e esse filho dele era um grande cirurgião de São Paulo, uma pessoa muito famosa. Aí o médium que recebeu essa informação, ele pensou assim: eu estou com um abacaxi na mão, como é que eu vou juntar esses 8 médicos, convencer esses 8 médicos? E ele colocou: eu vou operar o apêndice do farmacêutico, do fulano e tal, porque ele está com o apêndice supurado. Aí o médico procurou o farmacêutico, contou a historinha. Imagina a dificuldade, né? E o farmacêutico: você está ficando louco, eu não tenho nada, eu não sinto nada. Aí ele insistiu e aí resolveram procurar o radiologista. E o radiologista disse assim: não tem problema, isso é fácil. E o radiologista era um dos médicos que estava relacionado para assistir a cirurgia. Aí o radiologista tirou o raio-x e disse para o farmacêutico: olha, você não sente nada, mas não dou 3 meses para esse apêndice supurar. E aí a coisa começou a se tornar séria. E eles começaram então a mostrar, a chamar os outros médicos. O filho do desencarnado, que foi chamado, ele chegou e disse assim: olha, eu não acredito nessas coisas. Se eu for aí, se eu assistir, eu não vou acreditar. Então eu não vejo por que estar aí. Mas o morto, ele deu uma dica para o médico e disse assim: o meu filho vai ser um pouco resistente. Mas como ele estiver muito resistente, você fala isso para ele. Aí eu fiquei frustrado, porque eu nunca fiquei sabendo o que o médico mandou falar. Porque quando o médico falou para o filho dele, disse assim: olha, ele mandou te falar isso. Não, então faz o seguinte, marca a cirurgia que eu vou. Devia de ser alguma coisa muito convincente. E eu até hoje estou curioso para saber. Se existe coisa que eu fico bravo é não saber de certos detalhes. Né? Eu não sei se é curiosidade, se eu podia ser chamado de fofoqueiro, o que é. Mas eu até hoje estou tentando imaginar o que será que ele falou. Porque o médico de São Paulo mudou de opinião na hora. Disse: não, marca que eu vou. Resumindo, eles tinham um raio-x do apêndice supurado. Eles operaram o apêndice, veja, médico, desencarnado. Ele materializou-se, fez o corte, tirou o apêndice na frente de 8 médicos. 8 médicos. Não foi um, são 8. E está o nome dos 8 lá. E os 8 foram no cartório e assinaram a ata que isso é um fato que eles assistiram. Precisa mais alguma prova científica de alguma coisa? Então vocês vejam que a doutrina já fez do que você puder imaginar para provar a sobrevivência da alma.
E aí o médico radiologista, não se dando por satisfeito, com o apêndice na mão, fora do corpo, né, com a operação feita, sem corte, aí ele disse assim, bem, então agora nós vamos fazer mais uma radiografia para saber se realmente o apêndice saiu de lá. Então aqui tem o apêndice e tiraram mais uma mostrando que o apêndice não estava mais lá. Então vocês vejam quanto já se elaborou. Quem conhecia esse assunto? Ah, então não vou poder dar um livro, Edson. Não, mas eu vou dar de presente para casa, tá, Edson? Eu vou falar só um pouquinho sobre esse livro. Eu fui fazer uma palestra na editora M, lá em Capivari, e aí normalmente as palestras, no fim da palestra, ele me dá um livro de presente, que ele é uma editora, ele edita livros espíritas. Então ele me deu esse livro, eu levei para casa. Eu normalmente chego em casa e dou lá para minha mulher, só lê esse livro. E aí a minha mulher já está com uma porção de livro para ler. Eu comecei a folhear. Vocês lembram aquela passagem que Jesus diz assim, cultivai o tesouro que a traça não rói? É Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não cultivai o tesouro que os ladrões roubam e a traça rói. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Esse livro, ele fala sobre esse tesouro. Ele relaciona aqui 48 virtudes e como nós podemos fazer para desenvolvê-las. É um livro fantástico. Eu acho que é um livro muito legal para se instituir um grupo espírita para estudar. Aquela sugestão que eu dei, estudos em grupo. Então, Edson, passo as suas mãos para você tentar fazer um grupo de estudo aí com esse livro, e depois que vocês estiverem lendo, a cada vez que vai avançando, vocês, puxa vida, bem que o seu Luiz falou que era legal, tá? Boa sorte para vocês. Aqui então é aquela primeira página, né? E onde eu uso essa página para divulgar frases marcantes da doutrina. Então aqui no Vinha de Luz, a lição 112, ele diz assim: saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação que é companheira dileta do amor. Então aquelas frases que eu acho na literatura espírita que eu quero dar um destaque, eu coloco nesse banner. E aí o público, quando abre o site e vê esse banner, se depara com aquela frase que eu quero dar destaque. Então vocês estão entendendo os recursos que nós temos para divulgar a doutrina? E aqui um outro. Vê se alguém já tinha ouvido essa frase aqui no Vinha de Luz, a lição 28. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Quem já leu? Ninguém leu? Ah, então vocês vão... Quem tem o Vinha de Luz? Isso, então vocês vão no Vinha de Luz. E aí, eu vou dar uma incumbência para vocês que tem. É a lição 28. Tira a cópia da lição 28 e manda uma xerox para os outros. Vocês vão ver que lição linda. Está lá. Esse livro já convive conosco há mais de 70 anos. E nós estamos sentados aqui na casa do Espírita, talvez há uns 30, e não lemos isso. O tesouro que é a doutrina dos Espíritos para nós é imenso. Agora a gente precisa ir de encontro a ele. Até porque, em indo de encontro a ele, nós vamos assimilando e vamos ver quanta responsabilidade nos cabe. Não só de absorver aquela informação, mas divulgar a informação. E eu não pude divulgar para meus parentes que eles são evangélicos, né? Não foi por falta de esforço, mas também porque insisti. Agora, se eles chegarem para mim e disserem assim, Luiz, me explica, aí eu vou explicar, né? Que aí é sinal que está maduro. Aqui então vem a primeira parte, né? Que vem esse livro aqui, ó, é na parte interna, tá? Isso aqui do Vale Melo.
Quando se clica nesses menus aqui, aí vem as informações relativas a cada menu. Então aqui nós temos vários artigos que são colocados. E aqui também tem um banner que eu aproveito para colocar alguma coisa que eu quero passar para o meu público. Parábolas de Jesus que Jesus contou e valem para sempre, da Terezinha de Oliveira. Alguém conhece? A senhora conhece? É lindo esse livro. É maravilhoso. Ele tem uma capa feia, capa de mau gosto. Mas o conteúdo desse livro é fantástico. A Terezinha de Oliveira, nos comentários que ela faz sobre as parábolas, ela tem uma profundidade imensa. Ela é uma das maiores comentadoras, não tem Caibá Chute, não tem Herculano Pires. Ela tem muita sensibilidade. As melhores interpretações eu tenho obtido dos livros da Terezinha. Então esse livro é uma joia, é uma pérola. Aí eu boto a minha pérola aqui em destaque. Que é para as pessoas saberem. E eu coloco, parábola nota 10. Então, o autor do Vadimecum está dizendo para o ouvinte dele, olha, esse livro aqui é nota 10. Então é um livro que ele tem que ser divulgado. Então a nossa função como espíritas é exatamente isso. Jesus não falou que brilhe a vossa luz entre os homens? Nós temos que fazer brilhar entre os homens aquilo que nós vemos de bom dentro da doutrina. Realçar o bom. Porque quando a gente realça o bom, as pessoas vão procurar dizer, deixa eu ver se esse cara está falando de verdade. E aí vai se deparar com a realidade. Puxa vida. Aqui estão os menus, tá? Espiritismo, autores e livros, Vadimecum Espírita, Movimento Espírita, eventos e contato. E aqui tem os submenus de cada um desses menus, tá? Aqui em Espiritismo tem ciência, filosofia e assim por diante. Aqui em Vadimecum Espírita eu vou chamar a atenção de vocês para apostilas e referências ao Vadimecum Espírita. Em ciência nós temos aqui o submenu, né, de ciência, o último desprendimento, então tem um artigo sobre esse assunto. Manifestações, materializações de tecidos, roupa, os espíritos materializaram isso, e aí tem um artigo, e assim por diante. Aqui então vem o artigo, depois quando você clica lá, aí aparece o artigo para você ler. E aqui, ó, estão vendo aqui saindo o ectoplasma da boca da médium e se formando um tecido aqui como se fosse um voal, né, que chama isso? E olha a singeleza disso. E assim por diante, aqui então eu vou falar desses dois apostilas. Aqui, ó, é um trabalho que eu realço no meu trabalho, que são as apostilas. O que eu faço nas apostilas? Eu reúno os textos que os livros falam sobre o mesmo assunto no mesmo lugar. Então, por exemplo, aqui, ó, carnaval. Aí eu reúno os textos que falam sobre o carnaval numa apostila. Para estudo em grupo, isso aqui é fantástico. Você quer estudar em grupo os efeitos do carnaval. Aí você vai ler aqui 10, 12 artigos que falam sobre o carnaval. O que Kardec falou? Compara os autores e tira a sua conclusão. Racionaliza, né? Vê qual foi o autor, o que falou, qual é o mais coerente, e você chega à sua conclusão. Então nós estamos sem querer, os espíritos manipulando o bobão, eles reúnem aquilo que Kardec queria fazer, né? Que é pegar vários autores que falam sobre o mesmo assunto, você comparar a opinião de cada um e você tirar a sua conclusão. Então, eu trabalhei para a doutrina na pretensão de uma mediunidade do Chico, né? Então, o bobão se ofereceu, né? Por vaidade, por presunção, e os espíritos aproveitaram, disseram assim, não, vou pegar esse esforçadinho aqui, deixa essa bobagem dele aí de lado, que ele vai fazer o que nós queremos. E eu vou mostrar para vocês que eles queriam isso, hein? E aqui tem sobre psicometria, sobre evidência, sobre trabalhos, sobre transportes, tudo fenômeno espírita, né?
Isso é muito interessante para estudar. E aqui é fácil. Você vai no site, copia essa apostila e vai numa loja de cópias e diz assim, olha, eu quero 20 cópias desse aqui, e realiza estudos em grupo na casa. Forma um grupo. Quem é que quer estudar sobre psicometria? Quem quer estudar sobre transplante? Quem quer estudar sobre transporte? Quem quer estudar sobre trabalho? Ah, tem 10 pessoas, tira 10 cópias, dá uma cópia para cada um e faz um estudo, troca ideia. Na leitura vocês vão aprender e vão poder discutir. E aqui sobre a apostila que tem também sobre o homossexualismo. Essa é a apostila. Deus meu, por que me desamparaste? Todos lembram desse texto de Jesus, né? É muito interessante esse. Mas eu não vou contar. Aqui, as referências do Vadimécum Espírita. A Associação Médica Espírita de Piracicaba, ela montou um trabalho nos hospitais de capelania espírita. Eu fiz durante 4 anos. Eu sempre imaginei assim, poxa, eu estou sempre nos livros, sempre no estudo, eu preciso realizar alguma coisa prática, né? Alguma coisa, botar a mão na massa. E eu fui fazer esse trabalho e nós formávamos um grupo, eu e mais 3 senhoras, fantástico. A gente pensa que nós vamos dar assistência a enfermos, vamos levar a palavra de consolo, vamos fazer caridade. O maior beneficiado que somos nós. Nós chegamos a uma conclusão, podemos ver na prática que nós não temos problema. Nós não sabemos o que é problema. Quando você começa a visitar o hospital, aí você fica sabendo o que é problema. E aí você diz assim, meu Deus, eu não tenho problema. Eu tenho vergonha de falar que eu tenho problema. E aqui são referências que as pessoas nos escrevem, falando sobre o nosso trabalho. Aqui tem uma senhorinha muito simples, não vai dar para ler, porque eu não vou contar a historinha para vocês. Ela pertence a um centro espírita lá no interior de Minas. E aí, ela me escreveu dizendo que ela tinha o Vadimécum Espírita, mas ela emprestou para o presidente lá do centro. E aí, depois que ela foi buscar o livro, o cara não sabia onde tinha colocado. Junto com aquele livro tinha mais uns 3, tal, que ele só tinha achado um. Aí ela perguntou para mim se nós tínhamos o Vadimécum, se vendia, qual era o preço. Aí eu achei a história dela e ela se demonstrou uma pessoa muito simples. Aí eu disse assim para ela, a senhora aceita um livro de presente? Ela assim, poxa, se aceita, é tudo que eu quero, né? Aí quando ela recebeu o livro, aí é que ela foi entender que eu era o autor. Aí ela ficou encantada. Aí ela assim, mas que bacana, eu fiquei tão alegre, eu mostrei para a cidade inteira, né? Aí ela ficou realmente muito emocionada, mostrou para o presidente. Aí eu disse para ela, olha, isso aí não vai sair de graça não. A senhora tem que, aí para a cidade inteira, a senhora tem que divulgar o Vadimécum, né? Vai, mostra para a pessoa. Então ela ficou muito empolgada com aquilo. E para nós, que somos os autores da obra, vendo esse interesse, não dá para passar em branco, né? Grupo Espírita Bacumira, de Portugal. Aqui, eles publicam o seguinte, que hoje tem muita coisa publicada. Fica difícil achar um livro que seja passível de ser lido, porque tem muita publicação que não dá em nada. Aí ele recomenda que as pessoas consultem o Vadimécum Espírita para consultar o que é obra boa. Então imagina, é uma divulgação do nosso trabalho fantástica. E a Federação Espírita Portuguesa passa uma circular para todos os centros de Portugal, falando sobre biblioteca. E aí ela dizendo aqui que a coletânea de livros que devem constar na biblioteca, um deles é o Vadimécum Espírita. Então são coisas que realmente vêm confirmar que aquilo que a gente fez é de boa qualidade e de muita utilidade. Sabe quem é esse cara aqui, ó? Não. Vocês duvidam que ele falou do Vadimécum Espírita? Olha o que ele falou
em 1861, na Revista Espírita que eu falei de vocês. Ele repete o que ele fala lá, né, que, no Livro dos Espíritos, daquilo que eu falei. Aí ele diz assim, ó, outro trabalho consiste nas pesquisas bibliográficas. Existe um grande número de obras antigas e modernas, nas quais se encontram testemunhos mais ou menos diretos em favor das ideias espíritas. Uma coleção destes testemunhos seria tarefa muito preciosa, mas é quase impossível que seja feito por uma só pessoa. Ao contrário, tornar-se-ia fácil se a cada um quiser colher alguns elementos em suas leituras e estudos e os transmitir à sociedade de Paris que irá coordenar. Ele queria fazer isso que eu fiz. Ele tinha a ideia de fazer isso que eu fiz. Quando eu li isso aí, eu disse assim, ai meu Deus do céu, que gostoso, né? Aí você começa a ver e diz assim, você faz parte. A espiritualidade, ela direciona. Ela às vezes direciona 3, 4, um deles pega. Então nós temos que ser acessíveis à espiritualidade. Aqui é a parte do administrador. Daqui eu administro tudo isso que vocês viram. Então aqui são os artigos, os botões de onde eu comando isso tudo. Aqui são os e-mails, que são 6.700 e-mails. Aqui é os artigos. O site o local mais visitado é o livro. Ele tem quase 30 mil consultas. E aqui é a alma do meu trabalho, que são as consultas. Aqui nós podemos consultar por assunto, por título. Vamos supor, eu pego esse livro aqui, Para uma Vida Saudável, coloco o nome está ali relacionado, eu só foco nele e mando buscar. Aí vai me aparecer a relação. Então aqui, por exemplo, o título. Clica ali e aparece a cabana do Pai Tomás, a cada um segundo suas obras, a carne é fraca, a matança dos inocentes, e você vai onde você quer. Então se você digitar, ele vai preenchendo automaticamente. Aqui nós vamos selecionar a natureza não dá saltos. Aí clica aqui em buscar, aí aparece aqui a relação dos livros que falam sobre a natureza não dá saltos. A Nova Física e o Espírito, do Moacir Costa de Araújo Lima, página 51. Atravessando a Rua, do Richard Simonetti, capítulo 12, página 53. Eustáquio, Abel Glaser, toda a obra. O Espiritismo na Arte, do Leon Denis, 1A, 17, parágrafo 6. Aqui uma outra coisa que, quando nós catalogamos, botamos número de página. Hoje nós estamos fazendo toda a revisão, colocando o número de parágrafo, o número de capítulo, porque o número de página de uma edição para a outra tem muita diferença. Então esse trabalho está quase pronto. E aí eu vou mostrar para vocês por quê. Porque hoje nós criamos um site onde os voluntários podem acessar da sua casa e poder me transmitir os dados, eu recebo os dados, aprovo o que ele fez e passo a fazer parte do Vale Melo. Então esse é o local onde as pessoas, né? Aqui tem tudo que tem o assunto, o título, o autor espiritual. Aqui tem uma exportação que eu posso pegar tudo que eu tenho dentro do site e mandar para a editora para publicar. Aqui o voluntário, ele vai no livro ou assunto. O que ele vai catalogar? Se ele vai catalogar uma obra ou se ele vai catalogar um assunto. E aí nós temos aqui um novo usuário ou um usuário já existente. E aqui tem um pessoal que colabora comigo. Eu relacionei aqui, tá aqui até minha esposa, mas não vingou. Então eu peguei uma série de pessoas que poderiam colaborar, mas essa moça, ela faz as minhas apostilas, essa outra moça também me ajuda nas apostilas, e a Vera Castanha, uma moça lá de São Pedro, que também faz a leitura e está fazendo essa mudança do número de página para capítulo e parágrafo.
aqui os assuntos que estão pendentes, eu fico sabendo e posso ver o que é. E aqui nós vamos indo para o fim, olha, 16 horas. Então eu usei o tempo todo que você me deu, né? Eu tenho 6.433 usuários no site, 7.700 usuários no Twitter, 7.988 no Facebook, sendo que 966 é a minha página, 3.300 no Vadimeco, 2.900 no Visão Espírita e 779 do Eduardo Camargo Monteiro. Eu faço 720 palestras dessas por ano e dou curso para 30 pessoas durante o ano. Eu faço parte de reuniões mediúnicas. Isso aqui é um trabalho muito importante que toda casa espírita, se puder, tem que ter. É um trabalho de desobsessão. Pessoas com problemas obsessivos, elas vão em tratamento nessas reuniões. É um trabalho simples. A pessoa entra, se faz um comentário evangélico de 10, 15 minutos, a pessoa sai e aí depois se processa a reunião mediúnica. Aí, se houver um obsessor que foi trazido, ele é orientado e o problema cessa. Esse problema vocês não fazem ideia como assola muitas e muitas famílias. E depois, quando a coisa cessa, você vai ver a bênção que é essas famílias depois daquilo. Nós temos tido assim resultados fantásticos em função de quê? Normalmente até acontece muito com criança. Começa a ver coisa de noite, começa a acordar, chorando, aquela coisa. Aí vai e faz o tratamento. Era só para tranger os pais para o centro espírita. Trabalho maravilhoso. E 8.760 horas de rádio web, 24 horas no ar. Tem um moço agora, acabou de falecer de câncer, e aí os nossos amigos estavam indo lá da passe dele, mas diz que a alegria da vida dele era ficar escutando a rádio web. Isso é muito gratificante. Isso realmente, obrigado, Senhor, por me ter oportunizado, né, realizar esse trabalho. E obrigado a vocês por terem oportunizado divulgar o trabalho.